boa noite. Está no ar mais um Bem Passado, o melhor pedaço da memória do grande ABCD. Hoje falando sobre o jornalismo, meio ambiente, ecologia e tipos de pimenta. Trago aqui no programa hoje Radamés Abrantes, biólogo, mas no primeiro bloco, conforme eu prometi aí para vocês nas redes sociais, há uma entrevista com o Heródoto Barbeiro, ele que esteve aqui na TV ABCD ontem, segunda-feira, e falou um pouco sobre os seus hobbies, sobre a sua profissão, sobre bastante coisa aí. Antes, porém, vamos dar aqui boa noite para o nosso convidado. Boa noite, Radamés. Boa noite, Fábio. E boa noite, nosso sempre comentarista Sérgio Piola. Boa noite, Radamés. Boa noite, Fábio. Ansioso aqui também para ver o primeiro bloco agora com o Heródoto Barbeiro. Claro. Bom, então vamos rodar o vídeo e já já nós voltamos aqui comentando o vídeo e falando sobre os demais assuntos. Programa Bem Passado especial, hoje aqui com o Heródoto Barbeiro, falando um pouco sobre história, né? Ele que é um ícone de jornalismo, ganhou o prêmio aí conosco, o prêmio Clio de História em 2004, né? 3 perguntinhas rápidas, né? Heródoto, me fala um pouco sobre a sua história no jornalismo. Bom, eu até ganhei o prêmio com você, porque eu, no passado, fui professor de história, fui historiador, eu andei fazendo alguma pesquisa de história. Mas eu, gradativamente, troquei a minha profissão de professor de história pela profissão de jornalista, foi uma coisa gradativa, né? E não é muito simples você trocar de profissão quando você já tem uma certa idade, como eu tinha. Eu passei a viver de jornalismo, eu tinha 42 anos de idade, mas eu passei por uma época de transição, não podia parar uma coisa e começar outra. Mas eu acho que eu fui aprendendo ao mesmo tempo e mais. Como você também conhece história como eu, história ajuda muito no jornalismo, ajuda bastante, né? Dá-se uma noção interessante para que a gente possa acrescentar no nosso trabalho. Isso com toda certeza. E assim, o senhor tem uma reserva lá em Itaiaçupeba, Mogi das Cruzes, que está colado aí com o grande ABC, né? A região lá de Itaiaçupeba, como que o senhor chegou até lá? Como foi a montagem desse espaço? Que eu sei que tem uma história bem interessante. Olha, a montagem foi o seguinte, eu como qualquer paulistano, daqueles paulistanos assim, um dia, eu queria comprar um sítio. Aí onde você vai? Eu vou em Sorocaba, eu vou em Itu, eu vou em Cotia, eu vou em Campinas, eu vou em Jundiaí. E um belo dia um cara me levou para aquela região, que era uma região que não dava para chegar lá. A primeira vez que eu tentei chegar, não consegui. Falei, pela madrugada, eu não vou voltar nunca mais aqui. Mas aí o cara falou, eu esperei você lá, você não apareceu. Aí ficou ruim e eu fui. Aí eu consegui chegar. E aí ele me levou nessa área, que hoje é uma reserva ambiental, para eu comprar o tal do sítio. Aí eu olhei aquilo, olhei aquela mata, olhei aquela coisa, pus o pé no chão. E aí eu senti como se tivessem saindo raízes do meu pé e entrando na terra. Aí eu virei pro meu irmão, que é um desses gestores de empresa, né? Falei para ele, eu acho que eu vou comprar. Ele falou, vamos embora, você tá louco? Você vai querer colocar vela boa em defunto ruim, vamos embora. Eu falei, não, eu vou comprar esse troço. Não tinha luz, não tinha telefone, mas tinha aquela maravilha que é lá. E eu comprei aquilo lá. E durante anos foi um sítio, depois o sítio foi tombado e hoje chama-se Reserva Mahayana. O nome Mahayana é de uma escola do budismo, né, da qual eu frequento. E hoje é uma reserva ambiental perpétua. O tombamento é perpétuo, ninguém nunca mais vai poder mexer naquele patrimônio natural que está lá. Eu posso vender, mas não posso mexer. Posso deixar para meus filhos, mas eles não vão poder mexer. Em suma, está lá preservado como uma forma de a gente devolver um pouquinho daquilo que a gente recebeu do planeta. E a história da Kombi, que é uma outra marca do Heródoto Barbeiro? Bom, a história da Kombi é o seguinte, a minha família é uma família muito pobre. Meu pai veio do interior, meu pai trabalhava como roceiro no interior, veio para São Paulo e trabalhava numa metalúrgica como operário. Mas não era no ABC, era lá no Bom Retiro. E lá ele conheceu a minha mãe, que era operária numa fábrica de botão. Então meu pai casou com a minha mãe e foram morar na periferia. A periferia era Santana, Água Fria, aquele lado. E um belo dia meu pai abriu um bar no Parque Dom Pedro II, bem em frente ao quartel onde passava o ônibus para Santo André, São Bernardo, São Carlos, tudo na porta ali. E ali depois aquele bar virou uma casa de peças de automóveis, com mecânica, e eu trabalhei com meu pai lá como mecânico, como ajudante mecânico. E aí tinha borracharia. E tudo aquilo ia dentro de uma Kombi que a gente saía para fazer concerto. Então foi aí que eu comecei a me identificar com Kombi, né? E aí, mesmo depois que eu parei de trabalhar lá, eu sempre tive Kombi com meu irmão. Eu tinha uma Kombi, a gente comprava uma Kombi meio a meio. E aí sempre tive Kombi, tive uma porção de Kombi. A minha Kombi não é velha hoje, já é nova, uma Kombi nova. Eu comprei, paguei direitinho, mas eu já tive algumas caindo aos pedaços. Tive uma, inclusive, que pegou fogo na Avenida Paulista.
Muito bom. Bom, para finalizar aqui nossa entrevista, o senhor, com mais algumas pessoas, está organizando o Taia Fest lá em Itaiaçupeba, né? O senhor podia falar um pouco sobre esse evento, inclusive convidar as pessoas para que venham? Claro, eu gostaria de aproveitar para te convidar o seguinte: os 2 últimos finais de semana de julho, começa no dia 22 e vai até o dia 31, agora no final do mês, a gente está fazendo uma festa local, uma festa com artesanato local, comida local, shows locais. Aí vai dizer, pô, como é que eu chego nesse lugar chamado Itaiaçupeba? Quando você for para Bertioga, você pega a Trabalhadores, a Ayrton Senna, e aí você pega a Mogi Bertioga. Pois é, na Mogi Bertioga, no quilômetro 61, tem uma rotatória, está escrito assim, Itaiaçupeba. Então, nesses 2 finais de semana, dos 2 últimos, a gente vai estar lá com festa dia e noite para receber você lá, e a gente gostaria muito que você conhecesse a região. Heródoto, eu agradeço aqui a participação do nosso Bem Passado. Bem Passado, o melhor pedaço da memória do grande ABCD, na TV ABCD. Certo. Acompanhamos aí a entrevista com o Heródoto Barbeiro, entrevista que foi feita ontem, segunda-feira, como eu já disse, falando um pouco sobre aquela região de Itaiaçupeba, onde ele tem a reserva ambiental, e por conta desse gancho que nós trouxemos aqui o Radamés, que é biólogo, para falar um pouco sobre a Serra do Mar e um pouco sobre essa grande riqueza que nós ainda temos um pedaço aí preservado. Radamés, você acha que hoje se preserva mais do que antes, ou é relativo, ou ao contrário? Hoje a gente teve grandes investimentos em obras viárias aqui na região do Grande ABC e houve uma perda considerável de Mata Atlântica. Teve um tempo que, por falta de investimentos nesse setor, a Mata Atlântica o desmatamento, a taxa anual, né, de desmatamento só era alterado assim na ocupação irregular aqui na região da Represa Briggs. Então teve muita ocupação de encosta, topo de morro, que segundo o Código Florestal são áreas de preservação permanente. Hoje, com esses investimentos da Petrobras, o próprio Rodoanel, houve um aumento considerável de desmatamento aqui na região do Grande ABC. E todas as moradias que estão dentro da área de mata, elas podem ser consideradas irregulares ou não? Pois é, aí tem uma questão interessante, porque tipo aqui na Estrada Velha de Santos, tem vários bares, Rota do Peixe Frito ali, Rota do Peixe, que estão há mais de 30 anos, só que são invasões, né? Então, existe também condomínios ali na região, você conhece ali na... Sim, Jardim Colina, que estão ali desde a década de 70, né? Então, existem esses empreendimentos que estão há muito tempo lá e para mexer nessas condições, houve agora a lei, né, regulatória da BIRGS, né? Uma nova lei que trabalha com essa questão ligada à região da bacia da Represa Briggs, do Alto Tietê também. Então, existem políticas públicas para intervir nessas condições. Sim, e assim, o Heródoto estava falando que a área onde ele está é uma área que não pode ser mexida. Eu acredito que assim seja com os outros lugares. No caso dele, como é tombado, é um pouco mais rígido a legislação, mas no condomínio que a gente citou, por exemplo, não se pode mexer e tal. Mas existem comunidades que vivem lá dentro da mata sem contato com a cidade ou não? Existe. Fim de semana passado eu levei um grupo para fazer trilha ali na região entre Cubatão e Paranapiacaba, ao longo da ferrovia da Estrada de Ferro Santos Jundiaí, sistema funicular. É uma linha desativada desde os anos 90. Existem casas, existem residências ali naquela região e o único acesso é por trilha. Não tem outro acesso rodoviário, ferroviário, só na linha atual que é transporte de carga, não existe linha de passageiros naquela região. E aqui na região mesmo do Grande ABC, existem comunidades ali no pós-balsa, muitos sítios e locais ali que na época de chuva fica difícil acesso. Entendi. Muito bem. Olha, e voltando à questão do Heródoto Barbeiro, eu tive a oportunidade de conhecer ele num evento da revista Le Monde Diplomatique, na Livraria Cultura.
Sim. Que foi aquele dia da entrevista com o Plínio de Arruda Sampaio. Plínio que esteve aqui no programa, você foi buscá-lo lá na livraria. Pois é, peguei um baita trânsito aquele dia, né? E eu me lembro muito bem de uma passagem do Heródoto Barbeiro naquele evento da Le Monde Diplomatique, que ele disse que a destruição progressiva da natureza, ela resulta da lógica do lucro a curto prazo, posto à frente as reais necessidades humanas. E já surgem aqui as primeiras participações. Temos a participação do Carlos Santos Diniz da Moca, também da Larissa Munhoz do Ruge. O Carlos diz o seguinte: o Heródoto foi demitido injustamente da TV Cultura. Isso já parte para um outro assunto que a gente pode falar daqui a pouco. Sim. Vamos ver aqui. Temos a participação também da Olívia de Santo André. Ela te elogia, Fábio. Ela fala que você é muito gatinho. Vamos ver aqui. E o Lucas Talmon, que é meu chefe, né? Ele, aliás, mandou um abraço pro pessoal da Citroën Montparnasse, lá de Santo André, tá? Eles são feras, eles vendem realmente muitos carros, viu? Vale a pena conferir lá na Arthur de Queiroz. Com certeza. Olha o jabá aí, né? Bom, vamos ver aqui mais participações. Tem uma pergunta aqui pro Radamés. Vamos ver aqui. A Larissa... Ela pergunta: Radamés, como começou a sua vontade? Da onde surgiu a vontade de fazer biologia? Desde pequeno, assim, avaliando minhas notas, a minha disciplina preferida na escola sempre foi ciências, biologia, tudo ligado ao meio ambiente. História também, que biologia envolve um pouco de história, você conhecer a história natural. Então, sempre tive interesse. E esse interesse foi crescendo. Eu fui conhecendo botânica, zoologia, as diversas áreas dentro da biologia. Esse interesse só aumentou. E me tornou biólogo devido a essa grande motivação por meio ambiente, ciências e ecologia. E complementando aqui a pergunta que o Piola fez, falou dessa parte de história. O que me admira é que dessa região aqui do Grande ABC, você conhece bastante da história, né? Um pouco. Então, com relação à formação dos rios daquela região, denominações e tal, você acha que falta estudos nesse sentido? Ou tem bastante coisa? A defasagem de estudos aqui na região do ABC, publicações a respeito de nossa história natural, da própria ocupação da Serra do Mar. Hoje não se sabe onde surgiu o núcleo Santo André da Borda do Campo. Não sabe exatamente onde surgiu. Existem especulações, você conhece, né? Foi ali na região do Carrefour, ali nas margens do Rio dos Meninos. Existem especulações mais ali na Serra do Mar também, região do Rio Grande. Existem várias especulações, mas ninguém sabe exatamente onde surgiu essa ocupação, esses primórdios da ocupação, da colonização do Grande ABC. E existe algum rio ainda limpo no ABC? Existem alguns rios aqui na região da Serra do Mar. Quais? O Rio Perequê, em São Bernardo. Um afluente dele, que é o Rio do Ouro. Hoje é muito frequentado por jipeiros. Rio Passareúva. Todos esses rios, hoje em dia, são, depois da construção do sistema Billings, esses rios, de alguma forma, eles recebem água da Billings, de alguma forma estão ligados aos diques, as barragens que foram construídas na Billings em 1936. E você falou dos jipeiros. O pessoal que pratica motocross, que vai de jipe, eles geralmente eles vão para preservar, eles vão para destruir? Como é que é a sua visão acerca disso? Uma questão interessante. Alguns jipeiros, se não for a maioria, eles estão interessados em ter um contato com a natureza e se preocupam com não deixar seu lixo lá. Outros não querem saber. Abrem a trilha, isso causa assoreamento, atravessa. Onde não tem trilha, eles vão no meio da mata mesmo. Existe um problema sério, porque esses são grupos, né, de jipeiros. Eles frequentam a mesma trilha durante anos. Isso causa um assoreamento, uma perda de biodiversidade, afugenta os animais do local e acaba causando um impacto cumulativo na natureza, naquele ambiente do entorno. Muito bom. Nós temos mais participações aí, Piola? Temos mais participações, inclusive pessoas já querendo saber qual que é a pergunta do dia. Ah, sim, vou fazer a pergunta do dia. Seguinte,
nós temos a rodovia que liga o ABC a Mogi das Cruzes. Essa rodovia, ela começa ali depois da Estância Alto da Serra, começa na Estrada Velha do Mar, ela tem o nome. Eu quero saber qual o nome da rodovia que liga o ABC a Mogi. Você que responder corretamente vai ganhar a pizza da Pizzaria Belmandiari, que está na Avenida Paulo Afonso, número 136, no bairro Nova Petrópolis, aqui em São Bernardo. Muito bem, então no próximo bloco a gente vai conferir aqui alguns comentários, né, Fabinho? Com certeza. Bom, então nós vamos para o próximo bloco. Aguarde aí, já voltamos. Quando eu crescer, quero ter um... Voltamos com o Bem Passado, o melhor pedaço da memória do grande ABCD. Hoje falando aqui com o Radamés Abrantes, biólogo aqui da nossa região. Interessante, Piola, é que assim, já alguns programas nós temos gente da década de 80 aqui falando sobre história. Isso é bem interessante, suas novas gerações, né? Pois é um interesse precoce, né? Geralmente os memorialistas têm mais de 60 anos e são até homenageados. Sim. Né? Pois é, mais até que ministro. Bom, enfim... olha só, eu não podia deixar também de citar a da Camila, que ela faz a pergunta para o Radamés, para ele sugerir alguma ação, alguma alternativa na questão do desmatamento. O que nós podemos fazer para evitar o desmatamento? Boa pergunta, Camila. Acho que cada um fazendo sua parte, procurando conhecer nossa biodiversidade, contribuir para a inserção de espécies nativas da Mata Atlântica na arborização urbana, já está fazendo um bom trabalho. Outras medidas é participar de grupos Existe um grupo aqui no ABC que estão reflorestando o Pico do Bonilha. Já ouviu falar, Fábio? Sim. É um trabalho interessante entrar em contato com esses grupos e com viveiros florestais também para participar dessas campanhas de recuperação ambiental de áreas degradadas. Pico do Bonilha, que é o nosso ponto mais alto aqui do grande ABC. Ele está ali atrás dos morros de bairros como Montanhão, Vila São Pedro, são alguns morros verdes. Do centro é possível ver eles bem lá no fundo. Pois bom, outras participações aqui além da Camila. Do Dino Guazelli, ele manda um abraço para o Radamés e diz que admira muito aí a sua profissão e a preocupação também com a questão do meio ambiente. Bom, vamos ver aqui... Muito bem, olha, a participação do Demétrios de São Caetano, da Daiane do Baeta Neves, da Vitória, né? E as pessoas já começam a responder a pergunta do dia valendo a pizza. Porque legal. Aqui o que vale é a interatividade. Aliás, muitas pessoas querem saber o seu Twitter. Ah, sim, @Fábio Famílias. E o seu? O meu é @Sérgio Piola. Anote aí. Muito bom. E o Radamés tem Twitter? Tem Twitter? Tem o Twitter, @Jaguarundi. Jaguarundi. Com Y, né? Com Y no final. Eu quero saber por que o Jaguarundi. Só um adendo, um twitteiro participou aqui, que é o @Thiago Zelão. Muito legal. Legal. Então, eu quero saber por que o Jaguarundi, que você usa com bastante frequência no MSN, nas suas redes sociais, por quê? Eu uso porque é um nome assim bem comum e também faz referência a um animal da nossa fauna, desconhecido da maioria das pessoas, que é um gato do mato chamado, nome científico é Jaguarundi, só com Y no começo. E pouca gente conhece esse felino, um animal que foi cruzado com um gato doméstico e surgiu ao gato mourisco, que o mundo conhece. Muito legal. E mais participações aí? Temos mais participações, não é o primeiro, o Dino Guazelli e outras pessoas comentaram em relação a um probleminha técnico, talvez estaria dando com quem está assistindo aqui pela internet, um live streaming, tá? Nós vamos verificar isso, tá? Ah, com certeza, tá ótimo. Então, Radamés, e sobre a questão das trilhas, você monitorou trilha por bastante tempo. Uhum. Hoje em dia, quem quiser fazer trilha, ainda tem um monitor lá para auxiliar? Como que faz? Aqui no Grande ABC nós temos 2 grandes polos de trilhas, que é a região do Paranapiacaba, em Santo André, e aqui no Alto da Serra, que é o Núcleo Caminhos do Mar, Parque Caminhos do Mar, o Núcleo Tutinga Pilões, que é um dos núcleos que compõem o Parque Estadual da Serra do Mar. E nesses 2 núcleos vocês podem procurar os guias locais
com prévio agendamento. E o que pode ser encontrado dentro das trilhas? Existem as trilhas que é aberta à visitação e as trilhas que a gente faz pesquisa, né? Estudos aqui na região da Mata Atlântica. Já encontrei muita coisa interessante ao longo dos anos que percorro essas trilhas. A gente pode observar pegadas de onça, próximo aqui em São Bernardo mesmo, inclusive, aqui na região do Perequê. Encontrei pegadas de onça nas praias ali da margem do rio. Muitas aves, algumas ameaçadas de extinção. Tem algumas fotos que eu trouxe para vocês verem mais adiante, né? Inclusive, eu acho que as fotos estão com a produção. Vou passando as fotos enquanto a gente conversa. Pode continuar. Legal. E muitas aves estão ameaçadas de extinção. E fora a flora, né? Espécies que são exclusivas aqui da nossa região, outras de potencial econômico, espécies de plantas medicinais. Essa é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, uma pimenta selvagem. Inclusive, eu posso considerar que essa espécie está extinta aqui no Parque Caminhos do Mar. No Parque Caminhos do Mar. O único exemplar que... Esse aqui é o fruto dessa pimenta selvagem. O único exemplar foi cortado. Esse aqui é uma praia selvagem aqui pertinho, em São Vicente, chama Itaquitanduva. É uma praia que é acesso só por trilha. O legal são os nomes indígenas, né? Isso. Mas são os frutos da... O nome científico é Capsicum villoso, mais conhecido como pimenta passarinho. Isso é uma pena que eu encontrei uma trilha aqui no Alto da Serra de macuco. Uma espécie muito ameaçada de extinção aqui da nossa Mata Atlântica. Isso é um surucuá, é uma ave que tem um canto bem interessante na mata. Um som característico de quando você entra na trilha, você ouve o canto desse pássaro. Tem bastante ainda, não? Tem bastante. Isso aqui, quando eu era mais jovem, umas trilhas que eu fazia no passado, aí na década de 90, lá conhecido como Poço das Moças. Aí foi uma das trilhas mais visitadas em Paranapiacaba. Infelizmente, devido a pessoas inconsequentes, essa trilha foi fechada para visitação. Muito lixo. Esse é um dos mirantes que tem em Paranapiacaba, com vista ao fundo Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, não dá para ver direito. Que é em São Bernardo, uma das cachoeiras mais visitadas aqui em São Bernardo. Esse é o Rio Perequê, de cima. Essa é a cachoeira que fica no Planalto. Tem outras cachoeiras mais abaixo, em Cubatão. Esse é aquele mesmo mirante Paranapiacaba, só que coberto pela neblina, pelas nuvens, ao amanhecer. Esse é como eu falei, Poço das Moças, mas o rio que se chama Rio Quilombo. Existe uma comunidade aí que pertence a Santos, isolada também. Esse é a Pimenteira. É a praia, né? Ao amanhecer. Praia Itaquitanduva. É aquele exemplar que eu falei que foi cortado na calçada do Lorena. O único exemplar que eu encontrei dessa pimenta. Uma borboleta. Isso, aquela trilha que eu comentei da ferrovia abandonada, se chama do sistema funicular da Estrada de Ferro Santos Jundiaí. Ao fundo é a ferrovia que funciona atualmente, que leva a carga para Cozi, para Santos. E algumas pessoas descem para Santos pela linha do trem. É perigoso fazer isso hoje? É muito perigoso. Não recomendo para pessoas assim que não têm experiência com trilhas, pessoas que não estão habituadas a caminhar longas distâncias, que não têm conhecimento de técnicas de rapel. Essa trilha não é aberta à visitação, a gente usa mais para pesquisa, para grupos que têm interesse em conhecer a biodiversidade local, a história do local, que é uma ferrovia que tem muita história, guarda muita história. E tem algumas partes que são pontes. Como é que as pessoas fazem? Elas atravessam por cima da ponte, no trilho ali mesmo? Pelo trilho mesmo. E se vem o trem, o que faz? Essa ferrovia está desativada, não passa trem. Mas ela sofre corrosão durante décadas, né? Então está bem precário essas pontes. E você mostrou lá a pimenta. Nós estávamos conversando aqui sobre tipos de pimenta, que é uma coisa que você gosta, você aprecia, que eu acho muito interessante. Você faz parte, inclusive, de alguns fóruns disso, né? Como é que surgiu o seu interesse pelas pimentas? Eu sempre gostei de biodiversidade. Eu acho que pimenta é um grupo assim que as pessoas só conhecem
é as que vende comercialmente na feira, né? A Malagueta. Aí eu fui procurar mais a conhecer a respeito e vi que é um universo vasto, imenso. O Brasil possui o maior número de espécies selvagens do mundo. Essas espécies não são cultivadas comercialmente. Então aí eu procurei conhecer mais sobre essas ardidas, né? Pode ser uma pergunta meio de leigo, mas todas as pimentas são comestíveis? Todas as pimentas são comestíveis, inclusive as ornamentais. E quantos tipos de pimenta existem hoje, mais ou menos? Espécies que a gente, na biologia, a gente chama espécie aquela espécie que cruza entre si, né, e produz descendentes férteis. Espécies domesticadas tem umas 4 ou 5 espécies. Selvagens tem inúmeras, ainda falta muito para se conhecer das espécies selvagens. E dessas espécies selvagens e domesticadas, existem as híbridas, existem as pimentas criadas por cruzamento. Quem estudou biologia e ciência lembra da lei de Mendel, mendelismo. Sim. Então, é muito fácil de cruzar uma pimenta. Pega uma malagueta, pega uma pimenta bode, que vende na feira, cultiva a semente, se ela estiver próxima uma da outra, ela vai produzir uma nova pimenta, que não vai ser nenhuma das duas. Muito bom. Pois bem, Fábio, olha, mesmo hoje com o dia típico aqui, que parece que tem algum problema técnico hoje, no site tá havendo algum problema na conexão, muitas participações aqui, algumas observações aqui do Luizinho Fernandes, também do Kleber, da Júlia, do Silvio daqui do ABC e a Cris. Ela adora trilhas, mas ela lamenta, infelizmente, tá travando. E também uma outra participação do Sérgio Cinca, que esteve aqui semana passada. Né? E que está nos divulgando aí no blog dele. Inclusive, obrigado aí, Sérgio, por nos divulgar. Sim, o Sérgio e a filha dele, que é a Aline Cinca. Aline Cinca. E a dona Cida Cinca, a esposa pois dele. Que esteve na pizzaria Bel Mandiari conosco. Sabe? Sim. Você já fez outros trabalhos pelo Brasil também, né? Como foi isso? Já. O último trabalho, assim, foi em Santa Catarina. Fiz um trabalho a respeito com sem terras. Na verdade, com terras são pessoas, famílias assentadas. É um trabalho para adequar o assentamento do INCRA à legislação ambiental, ao Código Florestal. Antes dessas mudanças agora que foi aprovada, existe uma polêmica danada em relação ao Código Florestal. O Código Florestal antigo, ele é mais criterioso e exigente quanto à proteção de nascentes, a áreas de mata ciliar. Então, o trabalho foi de educação ambiental com essas famílias para adequar a realidade ambiental deles. E sobre curiosidades que você já passou fazendo os trabalhos aqui e fora, o que você tem para contar pra gente? Curiosidades. Lá em Santa Catarina, eu enfrentava de manhã, acordava 5, 6 horas da manhã, geada todos os dias, estrada de terra em média 300 km por dia e de volta do assentamento, são vários, era 20 assentamentos, projeto de assentamento, então era muita estrada de terra, o carro quebrava, atolava, problemas assim que a gente enfrenta no dia a dia. E um trabalho que eu fiz no Nordeste, foi meu trabalho de conclusão de curso, fiz um levantamento da flora da Caatinga, que é uma diversidade incrível, e na época não era tão assim divulgado como hoje em dia. Hoje em dia a gente sabe que é uma diversidade interessante, e antes era desprezada. Antes o pessoal dizia, Caatinga é 3, 4, 5 espécies, e quando eu fiz o trabalho de levantamento dessa vegetação, eu vi que não era isso, era muita coisa, muitas orquídeas, muitas bromélias, que só existia nesse bioma. A biodiversidade do Brasil, todas as suas formas, é uma biodiversidade muito rica. Inclusive, você falou de Santa Catarina, eu queria mandar um beijo para Ana Cláudia, que falou hoje do nosso programa na Rádio FM Sombrio. Pois qual que é a frequência da rádio? 104.9, dessa vez eu acertei. E eu não me arrisco mais a dizer, porque eu sempre erro. O José Luiz de Diadema também aqui, ele faz a observação do probleminha no sinal, que é um evento atípico. É o programa 43 do bem passado? Eu acredito que seja 43, olha, você está melhor de conta do que eu. Pois são 43 programas. Uma hora ia acontecer, né? Talvez pelo volume alto, né? De pessoas. Sim, é bem possível. Pois é. Bom, você fez algumas trilhas de bicicleta também, de bike. Uhum. Ainda hoje você faz? Prefere fazer a pé? Como que é? Aqui, devido à proximidade com
a Serra do Mar, eu prefiro fazer de bicicleta. Encaro a Anchieta, encaro a Estrada de Santos, encaro as trilhas na região, estradas de terra, diversas estradas de terra. E vou conhecendo, a gente nunca conhece tudo. A cada dia que a gente percorre essa região, a gente acaba conhecendo novos lugares, novas trilhas. E é bem interessante fazer se percorrer lugares assim que a gente não conhece de bicicleta e depois, posteriormente, caminhando. Voltamos com o Bem Passado, o melhor pedaço da memória do grande ABCD, falando hoje sobre jornalismo, meio ambiente, tipos de pimenta e bastante coisa. No primeiro bloco nós tivemos uma entrevista com o Heródoto Barbeiro, que esteve aqui na TV ontem, e entrevista ao vivo agora aqui com o Radamés Abrantes, que é o nosso biólogo aqui da cidade de São Bernardo do Campo. Vou passar a Piola para falar as participações, e como o site está travando, vale a pena ver de novo aqui o comentário. Vale a pena ver de novo, em relação ao Heródoto Barbeiro, que ele disse no evento da Le Monde Diplomatique, na Livraria Cultura, o seguinte, que a destruição progressiva da natureza, ela resulta da lógica do lucro a curto prazo, posto à frente às reais necessidades humanas. Foi isso que ele disse, seu Fábio Silva Gomes. Muito bom. E mandar novamente um abraço pro pessoal da Montparnasse, Citroën Montparnasse Santo André, que está assistindo em peso aqui, né? O Lucas Talmon, ele disse para conhecer a cidade de Lontra, em Minas Gerais. Aliás, que é a cidade onde nasceu Leandro Judes. Bom, participações aqui do Luciano Lunardi, que já esteve no programa também, do nosso outro amigo também, o Lucas Negri Mascaro, o José Luiz de Diadema, o próprio Dino Guazelli aqui, e parece que nós conseguimos resolver a questão do sinal, viu, Fábio? Muito bom. Aí no último bloco, então, normalizamos o sinal. Continuem falando se porventura tiverem mais algum problema. Vou fazer novamente a pergunta do dia. Neste bloco, você saberá quem ganhou a pizza. Então, eu quero saber qual rodovia que liga o Grande ABC, ali a região do Riacho Grande, a Mogi das Cruzes. Você que responder corretamente vai ganhar a pizza da pizzaria Belmandiari, que está na Avenida Paulo Afonso, número 136, no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo, que agora tem o site, que é o belmandiaripizza.com. Radamés, e sobre as cachoeiras que tem na região das trilhas e tal, as pessoas podem visitar também? Tem trilha que tem mais do que outras? Porque são algumas belezas tão escondidas que às vezes as pessoas veem fotos e falam, nossa, mas isso fica no ABC, e realmente está lá, né? É uma boa pergunta. As cachoeiras aqui em São Bernardo, nós temos 3 cachoeiras. As 3 são de difícil acesso. Não existe uma política que abra essas cachoeiras para visitação. As pessoas acabam indo por conta própria, sua conta em risco. A cachoeira de mais fácil acesso aqui em São Bernardo é frequentada por muitos jipeiros. Não é uma trilha difícil, porém não existe sinalização. Poucas pessoas conhecem a cachoeira, por esse motivo ela continua preservada, entre aspas, né? Devido a uma obra que teve aqui recente, de dutos da Petrobras, essa cachoeira se encontra assoreada. A última vez que eu visitei, as águas eram cristalinas, tem uma foto, né? As águas eram limpas, assim, agora tá barrenta, tá turva. Esse duto aí que, inclusive, muitos jipeiros acabaram atolando aí por conta da lama e dos detritos da obra. E a construção do Rodoanel, ela destruiu muito a mata? Você acha que é possível recuperar ou não vai ser possível? Ela passou por áreas preservadas, tanto que achou uma espécie que estava há 50 anos, que era considerada extinta, foi abrir um caminho, os pesquisadores pôde estudar melhor essa vegetação. E, por outro lado, destruiu áreas que eram de eucalipto, áreas que não tem aquele interesse assim, ambiental grande, então, e áreas ocupadas já. Tem muita região de Santo André ali, sentido Mauá, quem conhece o Rodoanel, tudo áreas de ocupação irregular, e outros bairros ali, né, Jardim Borda do Campo. Então existe essa preocupação em relação à compensação ambiental. Como você perguntou, o que se perdeu, perdeu. Recuperar isso é difícil.
E com relação a alguns dos caminhos que se tem, por exemplo, a Serra do Mar, aliás, pro próprio mar, né? Ou para alguns outros lugares que tem algumas casas, algumas construções abandonadas. O que são aquelas casas? Dos caminhos do mar. Sim. Casas que caíram, mas que tem lá as ruínas. Ah, sim. Você está falando das ruínas ali na Estrada de Santos. Uhum. Tem várias construções ali. Algumas foram construídas no governo de Washington Luiz. Tem o Rancho da Maioridade, Pouso Paranapiacaba, esse você está se referindo? Não, aqueles que estão dentro do mato mesmo, que são algumas casas que algumas pessoas às vezes fazem pousada ali, passam de um dia para o outro. São os chamados ranchos, né? Isso. Ranchos tem muito, inclusive surge assim a todo momento. Você frequenta uma trilha durante anos e de repente você se depara com um rancho desse. Com toda a infraestrutura, banheiro, chuveiro improvisado, lenha, fogão a lenha. Inclusive eu pousei em um rancho desse numa trilha que a gente fez com um grupo no final de semana passado, ali na região de Paranapiacaba. Quem que monta esses ranchos? Existem grupos de trilha, alguns montam esse rancho. Eu não sou a favor porque de certa forma causa um impacto, mas se já construiu, derrubar para quê, né? Já está lá. Existem ranchos até preservados, cultivam palmitos. Quem constrói esses ranchos são os palmiteiros. Os próprios palmiteiros constroem o rancho para pousar à noite ali. E caçadores, infelizmente, são esse tipo de pessoa que acaba construindo esses pousos. Tem um assunto que está bastante em alta, que é o assunto das sacolas plásticas. E os supermercados aí vão tirar sacolas de circulação, as sacolas vão passar a ser vendidas, né, onde tiver ainda. O que você acha da sacola plástica? Eu, particularmente, sou contra a sacola plástica, devido à degradação, o PET também, né, a degradação da sacola plástica. A gente não tem um estudo ainda que quanto tempo aquilo lá resiste na natureza. No passado, dos anos 80, né, no passado era saco de papel, né, você lembra? A gente ia no mercado, saco de papel ecologicamente correto, se degrada fácil na natureza, em 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo. E a gente vai ter que se acostumar com essa nova política ambiental, porque a natureza está pagando um preço, nós vamos pagar um preço muito alto pela nossa irresponsabilidade perante o meio ambiente. Muito bem. Bom, nós estamos já no final aqui do programa. Curiosidade também para saber sobre o hobby das pimentas, né? Ah, sim, então pergunte. Bom, saber como é que é essa coisa do hobby das pimentas. Falar um pouquinho pra gente. Uhum. Mas agora que estamos encerrando o programa, né? Então vai ser o finalzinho. Eu cultivo e gosto muito de pimenta, de consumir pimenta. Existem as pimentas mais ardidas do mundo, né? Existe a primeira, hoje em dia, Affinity Chili. Não é comprovado pelo Guinness Book, mas a que é comprovado, declarado no Guinness Book com a pimenta mais ardida do mundo, se chama Naga-Jolóquia. Tem coragem de provar, Fábio, uma dessa? Nossa, é complicado. E como que faz para participar do Fórum dos Pimenteiros, para ir nos encontros? Você procura no Google, pimentas.org. Lá você pode fazer seu cadastro e participar e conhecer lá. Existem várias discussões em relação ao mundo pimenteiro. Que legal, é um grupo que se encontra inclusive aqui em São Paulo, né? Isso. Tem gente do Brasil inteiro. Inclusive o criador do fórum é europeu. Muito legal. Brasileiro, mora na Europa. Eu gosto muito de pimenta, viu, Fábio? Dá sabor, né? A comida. Um amigo meu, pai de um amigo meu que é caminhoneiro, uma vez ele trouxe do Nordeste a pimenta pra macho. Chamava pimenta pra macho. E ele desafiou ali, né? Quem que teria coragem de experimentar. Eu fui a cobaia. Nunca mais, viu, Fábio? Bom, outras participações aqui do Luciano, vamos ver o que ele diz. Ele disse no Grande ABC a questão das matas conservadas é o suficiente o que tem hoje, ou deveria ter mais? Deveria ter mais. Um fator que nós temos é parques urbanos, áreas de preservação na área urbana de mata. Tipo o Pico do Bonilha, não é aberto à visitação, né? Ali é uma grande área que poderia ser aberta à visitação. Não é particular, não é? Isso. E feito um trabalho de recuperação ambiental e fica próximo da cidade, né? Quem conhece ali, a Avenida Tiradentes, é uma das rotas que dá acesso àquela área. As áreas particulares são mais preservadas que as públicas, não?
Algumas devido, isso aí vai depender da pessoa que administra, que cuida. O Heródoto Barbeiro, por exemplo, né? Sim. É uma área privada e ele vai... E aquilo... ele falou inclusive do Taia Fest, que vai acontecer nos últimos finais de semana desse mês. Vale a pena ir lá. É como se fosse um festival de inverno de Itaiaçupeba. Itaiaçupeba, que é um distrito aí de Mogi das Cruzes, colado no Grande ABC. Aliás, a título de curiosidade, qual foi o prêmio no qual Heródoto Barbeiro se referiu? Que você ganhou junto com ele no Terraço Itália? Foi o Prêmio Clio de História em 2004. É o Prêmio Brasil-Portugal, que eu sempre falo que foram 2 prêmios italianos e um português que eu ganhei. Então esse foi o prêmio português. E ele é um prêmio para profissionais ou pessoas que se destacaram no ramo da história. O Heródoto é professor de história e foi por muito tempo, ele é mestre pela USP, né? Sim. E eu ganhei o prêmio naquela ocasião por conta do livro Origem das Famílias São Bernardo. Inclusive tem aqui o volume 2. Muito bem. Vamos fazer aqui o Fábio, que biografou 145 famílias tradicionais daqui de São Bernardo do Campo, né? Não é à toa que ganhou já prêmio na Itália, em Portugal. Tá certo ou eu errei de novo? Certo, tá correto. Muito bem. Bom, a Cris aqui, ela manda mensagens de carinho para a TV ABCD. Bom, e posso já responder? Pode sim. Quem ganhou a pergunta? Muito bem, foi a Denise. Denise Isaac. Ela respondeu, Índio Tibiriçá. Está correto. Rodovia Índio Tibiriçá, ela liga o Grande ABC a Mogi das Cruzes, aí passa ali do lado da Estrada Velha do Mar, começa na verdade nela, e ela foi uma alternativa construída à antiga Estrada de Mogi das Cruzes. Estrada que era de Santo Amaro até Mogi, hoje só existe um pedacinho dela que está em São Bernardo, né? Ela é cortada pela represa, a represa acabou limitando ali aquele pedaço, mas é uma parte aí da nossa história, tá certo, Radamés? Certíssimo. Então, mais participações? Tem aqui a participação do Pedro de São Manuel. Aliás, nós já fomos nessa cidade. Fomos por acaso em São Manuel, né? O que aconteceu? Trocando em miúdos, seu Fábio Silva Gomes. Nós estávamos quase sem gasolina e graças a Deus surgiu uma cidade em nosso caminho. Pois é, a gente passou por Mineiro do Tietê, fomos batendo papo, começou a escurecer e aí eu percebi que estava na reserva o combustível. Avaré 90 km. Pois é, Avaré 90 km. São Manuel é a cidade da minha ex-orientadora do Núcleo de Estudos de Malária, a doutora Silvia de Santi. Se estiverem assistindo, um abraço. São Manuel de tanta gente, de Emílio Zurita, do Emílio Zurita, de Laudo Natel, aquele governador que foi um pai para o São Paulo Futebol Clube, né? Todos nós sabemos, né, qual foi a história do Morumbi, essa história escusa, suja, um estádio construído com dinheiro público, é verdade. É uma coisa que a grande imprensa não tem coragem de dizer, mas eu digo, aqui no Bem Passado. Muito bem, então a Denise já pode apanhar a pizza na pizzaria Bel Mandiari. Apanhar a pizza, tá certo? Você está usando a linguagem da tua avó, Sérgio. Mas tá correto ou não? Tá correto. Então, tá. Bom, ela pode buscar a pizza na Bel Mandiari. Bom, a Bel Mandiari, que está na Bola Afonso, número 136, no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo, belmandiaripizza.com. Muito bem, Fabinho. Bom, acho que tem muitos comentários aqui, infelizmente não dá para ler todos. Mas, em linhas gerais, as pessoas estão dizendo aqui da questão do problema da conexão. Certo. Bom, estamos já no final do programa. Nós agradecemos aí a presença, a participação de vocês, né? Obrigado, Radamés, pela presença. E nós vamos colocar os dados, tanto da Taia Fest, que o Heródoto falou no primeiro bloco, quanto o contato do Radamés, sobre o Fórum dos Pimenteiros, tudo isso eu vou colocar lá no blog, que é o www.programabemapassado.blogspot.com. Ora, e se eles quiserem assistir de novo esse programa? clubetvabcd.com.br. Lá estão todos os programas desde o primeiro. São 43 até hoje. São 43. Né? Então, clica lá em vídeos, depois Bem Passado. E hoje é dia 12? Isso. Dia 12 de julho de 2011 você vai ver novamente a entrevista com o Radamés. E lembrando também o seguinte, o programa Bem Passado vai fazer 1 ano. Nós estamos pensando em algumas comemorações que nós vamos fazer. Então aguarde aí que em breve nós diremos quais serão os nossos procedimentos, o que nós vamos fazer para comemorar essa data especial. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês novamente. Obrigado a todos que divulgaram o programa. Ana Cláudia, os Flacker, o Sérgio Cinca, o pessoal que publicou aí nos blogs.
tanta gente que nos ajuda, né? Continua aí nos ajudando durante esse tempo todo. Programa bem passado é o melhor pedaço da memória do Grande ABCD. Até a semana que vem.